tarde, gente. Hoje a gente vai entrevistar aqui o professor Pablo Navarrete Bastos. Ele é doutor em Ciência da Comunicação, com linha de pesquisa em Comunicação, Cultura e Cidadania pela USP. Ele também tem pós-doutorado em Estudos Culturais pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, além de ser coordenador do LACOPS e coordenador do GP de Comunicação para a Cidadania da Intercom. E hoje a gente vai debater um pouco sobre o artigo Rap da Roça, Diálogos Políticos entre a Juventude do Campo e da Cidade. E, Pablo, esse artigo me chamou muita atenção, porque eu desde pequeno sempre escutei muita música e sempre fui muito envolvido com isso, principalmente hip hop, sempre gostei bastante. E o que mais me chamou a atenção foi que você me apresentou uma perspectiva diferente, uma linha de pensamento que eu nunca tinha pensado no meio da música. Em cima disso, eu fiquei pensando e eu queria saber o que despertou o seu interesse para esse tema. A história desse artigo e desse tema se inicia com a minha primeira pesquisa, né, na minha formação acadêmica, que foi no meu mestrado em Ciências da Comunicação, na ECA, na USP, e que foi sobre o movimento hip-hop. Embora seja comum a mídia e parte até, né, dos artistas se referir a hip-hop como um gênero musical, a rigor, hip-hop é um movimento, né? A palavra hip-hop significa saltar e girar os quadris, e aí começou com isso, e quando eu fui, curiosamente até, a minha pesquisa com MST do doutorado, ela apareceu em uma entrevista com um militante do hip-hop do ABC, né? Quando eu estava entrevistando um rapaz chamado Marcelo Buraco, né? Falando isso, se o Buraco assistir depois desse vídeo aí, saudações, Buraco, grande mano. Eu entrevistando o Marcelo Buraco, que é uma liderança do hip hop do ABC, aí importante, histórica, estava conversando sobre uma organização que ele atuava, agora ele está um pouco distanciado, mas é uma organização que é a maior, assim, quantitativamente, né, uma das principais organizações nacionais de hip-hop, chama Nação Hip Hop Brasil. E eu estava conversando com ele sobre a origem da organização, né, ele foi um dos fundadores da chamada Posse Raúça, que foi uma das primeiras organizações de hip-hop do ABC, a segunda, primeiro foi, ele é da Negroatividades, teve a Posse Raúça em 91, e aí ele formou a Negroatividades em 97, Santo André. Aí eu estava conversando sobre isso, aí falando sobre forma de organização, ele falou, pô, não, mas a Nação Hip Hop Brasil, ela tem o modo de organização inspirado no MST, né, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Aí aquilo já me despertou ali, né? E aí eu comecei a me indagar sobre isso e falar, pô, mas por que isso, né? Essa relação do MST com a cidade, né? O movimento aí urbano, de periferia, sua maioria jovens, negras e negros, né? Inspirados, né, nesse movimento, né, camponês. E, inicialmente, até a ideia era entender essa relação do MST com o hip-hop e outras formas de organização. Mas aí, gente, uma coisa que é muito curioso de pesquisa, e é legal contar isso nesse tipo de entrevista, que são bastidores realmente, e que às vezes nem sempre a gente fala quando escreve um artigo, que eu tinha ido entrevistar um rapaz que era do setor cultural do MST, eu já pesquisando o MST, e aí eu comecei a conversar com ele, né? Célio era o nome dele. E aí comecei a conversar e tal, e aí comecei a falar como é que eu tinha chegado a pesquisar o MST, comecei a conversar um pouco, né? Como é que o setor de cultura do MST era organizado e tal. E aí quando eu falei da relação com o hip hop e com o rap, ele falou, pô, que interessante, falou, eu tô com 3 caras aqui que fazem parte de um grupo de rap do MST. E eu jamais esperava que isso existia, né? A ideia central da pesquisa não era essa. Mas, pô, a veia ali de pesquisador, né, bateu, falei, pô, preciso falar com esses caras então, né? Falei assim, que isso é uma coisa interessante. E aí estavam lá os 3, né, integrantes do grupo Veneno H2, que entrevistei, que é o Mano Fi, Cezinha e o John. E aí eu comecei a conversar com eles. E entrevistei e se abriu, né, um campo dentro da minha pesquisa que eu não tinha noção inicialmente que se abriria, né, e que passou a fazer parte da minha pesquisa do doutorado, né, que aí foi entender como que esses jovens, né, do MST que vivem nesses espaços de fronteira entre o urbano e o rural, né, criam esse diálogo aí intercultural, né, intersubjetivo, né, com
a militância e com artistas, né, do hip hop aí das periferias das cidades, proporcionando uma potencial aí comunicação e uma luta política comum, né, a partir de uma cultura ali da emergência, né, de formas, né, culturais, de produções simbólicas que acabam surgindo nesse espaço aí. Você cita constantemente o conservadorismo muito presente nas ideologias da antiga geração do campo, né? E aí eu queria saber de que forma e em que proporção, na sua opinião, esse conservadorismo tanto pregado quanto cobrado dessa antiga geração do campo atrapalha nessa nova integralização, né, da juventude rural e a urbana. Esse ponto, Natália, realmente assim é um aspecto que eu toco nesse artigo e que é bastante intrigante, né? Porque o MST, de uma forma geral e na perspectiva política e social, ele possui, né, um aspecto progressista, né? E radicalmente progressista, de percepção da necessidade de transformação estrutural e radical da sociedade para que, de fato, a gente tenha democratização, né, para que, de fato, a gente tenha, né, direito à vida, à terra, à alimentação saudável, o que eles lutam, né, que é fundamental, que é uma reforma agrária, né, o direito do trabalhador rural permanecer no campo, produzir alimentos, né, sem uso de agrotóxicos, que isso é muito difícil, né, praticamente impossível de acontecer, né, no capital. E com relação à cultura, há contradições muito interessantes, né? Porque, embora o MST seja progressista, você tem, né, na nossa formação cultural no Brasil, e aí principalmente em regiões que são mais afastadas, regiões, né, do rurais, regiões do campo, há, né, aspectos muito conservadores e reacionários até na nossa formação cultural e que fazem parte dessa identidade do trabalhador do campo, né? E que isso não se forma de uma hora para outra. Então, se no Brasil a gente tem, né, uma mentalidade, por exemplo, bastante machista, né, e que é extremamente prejudicial aí para as mulheres, para a equidade de gênero na nossa sociedade, né, esse machismo que faz parte da nossa cultura, em alguns lugares do campo, né, e isso é ainda mais intenso. E é por isso, por exemplo, também que nesse aspecto o MST vem lutando desde sua constituição para transformar. Então, assim, você tem, por exemplo, as coordenações, né, nos espaços de atuação do movimento, elas são divididas por um homem e uma mulher, né, para já criar, né, esse esforço por construir aí, né, conjuntamente a luta contra o machismo nos espaços do movimento. E com relação às expressões culturais musicais, isso acontece também, né? Então, há uma tendência, principalmente aí nos quadros mais antigos do movimento, em valorizar somente aquela cultura popular, né? No sentido popular ligado realmente aí a essa tradição, né? O popular que é valorizado aí para esses quadros mais antigos, como eu escrevi, do movimento, é esse popular raiz, esse popular tradicional. Então, a música campeira, a música, né, caipira, ali que é feita nesses espaços. Então essa sua pergunta ela é importantíssima, né? Porque é muito curioso aí vários aspectos, como o movimento politicamente progressista pode de algumas maneiras ser culturalmente conservador, isso acontece no MST, e aí a música é um grande exemplo disso. Né? Então você pode ter certeza que até hoje, né, em alguns espaços, por exemplo, sei lá, tocar funk, isso não vai ser bem visto, né? Vai ser considerado como algo de menor valor, né, cultural, embora seja algo muito importante para a juventude, que pode expressar também questões políticas importantes para essa juventude. De que forma você acha que o rap auxiliou no engrandecimento e visibilidade das bandeiras levantadas pelo MST, tendo em vista que esse gênero musical ser marcado pelos protestos e mobilizações sociais? A análise das letras, aqui que eu trouxe para esse artigo, né, ela mostra esse potencial, né, a força política que essa linguagem possui.
cria essa linguagem com uma potência política muito grande, porque o que eu estou entendendo aqui é que possibilita, né, por meio do rap, por meio dessa expressão, construir uma identificação e um diálogo com a juventude, né, não só do campo, mas em diferentes lugares do país, né? Então, assim, pelo fato de ser rap e ser essa linguagem, né, acessível, né, e com uma expressão que a garotada gosta, é possível ter um alcance maior, né, das ideias políticas do MST, né, das ideias de transformação do MST. E algumas coisas que aparentemente são diferenças sutis, né, no caso do rap do MST, acaba tendo um sentido muito importante. Por exemplo, um aspecto que eu uso aqui é a palavra burguesia para se referir ao adversário político, né? E isso é uma coisa que não possa acontecer, mas não é muito comum nas letras de rap. Burguês já é uma categoria de análise, né, marxista, sociológica. Burguês, quem que é o burguês? É o dono dos meios de produção, né? É aquele, né, que, como classe, de fato, representa e encarna ali o capital e os interesses do capital. Isso marca uma posição política e social extremamente significativa, né? E isso reflete a formação política desses jovens, né, construída dentro do MST, com a militância do MST. E isso é uma coisa que na minha visão, é muito interessante, né? Porque é uma linguagem híbrida, é a batida do rap, é a linguagem do rap, mas é uma formação, né, diferente que se constrói nos quadros do MST e que pode construir, né, maior identificação com outros jovens, né, e quem sabe possibilitar transformações profundas aí para esses jovens, né, não só do MST, né, mas para a juventude aí das classes populares do nosso país. Na sua última resposta, você estava falando como o fato de ser rap ajudou, né, a chegar na juventude urbana, por exemplo. Mas eu queria saber, na sua opinião, que barreira existe hoje em dia que impede ainda que a juventude urbana e a rural conversem de uma forma mais fluida e mais tranquila? Existem algumas barreiras, eu creio que sim, que são de diferentes níveis, tá, Carol? Então, assim, essas barreiras que existem para o diálogo entre diferentes grupos politizados da juventude não são apenas relativas ao urbano e o rural, né? Essa é sim uma das dimensões e que aí envolve, né, uma separação e às vezes um distanciamento que é inclusive geográfico. Mas uma coisa que ela faz parte da realidade, sobretudo, né, e aí não é somente da juventude, mas a questão geracional também tem impacto nisso, que são também as diferentes tendências, né, de atuação política da juventude. Isso vocês vão começar a ver de forma muito intensa no próprio cotidiano da universidade, né? E que tem a ver com as formas de organização. Então, eu acho que as dificuldades de diálogo, elas têm aí dimensões, como eu falei, históricas, geográficas, culturais e também políticas, né? A política e a cultura, ao mesmo tempo, né, que ela pode, né, nos unir, elas também nos separam. E, Pablo, dentre os gêneros que estão inclusos no MST, por que a escolha do rap? Na verdade, a questão do rap, ela veio dessa minha pesquisa anterior, né? Eu já tinha pesquisado o hip hop no mestrado e eu queria entender essa relação do MST com a cidade, né? E de que maneira, historicamente, no MST, essa comunicação ela se constituiu. E isso muito pensando realmente nessas possibilidades, aí relacionando com a pergunta, né, que a Carol fez, o que dificulta o diálogo, quais são os caminhos, né, que podem proporcionar uma aliança aí comum, né, entre a classe trabalhadora pela liberdade, pela emancipação da classe trabalhadora. E o MST como um movimento importante, né, de luta no campo, pela reforma agrária, por transformações sociais. Então, dentro desse meu objetivo de entender relação campo e cidade e as possibilidades de transformação, isso foi algo que me chamou a atenção, né, um dado que eu quis conhecer um pouco mais, né?
Então, por isso o rap, né? Por ser pela possibilidade maior, né, de aproximação entre a juventude do campo e da cidade, por meio dessa expressão artística e cultural, né? Pablo, como já se passaram alguns anos desde a construção da pesquisa, né, do artigo, hoje você, como pesquisador, acrescentaria algo a mais na sua pesquisa? Sem dúvida, né? A pesquisa, ela, de alguma forma, ela tem sempre uma dimensão datada, né? Não é datado no sentido aí mais pejorativo da palavra da noção de que só vale ali para aquele tempo, não é bem isso, mas como a realidade ela está em movimento o tempo todo, né? Algo compreendido ali num certo, né, período, num certo momento ali histórico, muitas coisas vão se transformar. Então, muito ali do que eu pesquisei ainda faz sentido, né? Então, a parte conceitual, de entender relação campo-cidade, expressão cultural por meio do rap, permanece. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa mudou. Então, né, se eu fosse escrever, por exemplo, esse artigo hoje, muito possivelmente algumas coisas seriam diferentes. Bom, Pablo, a gente queria agradecer pela sua presença, por o senhor ter separado um tempo, né, na rotina tão corrida que a gente sabe que o senhor tem, por ter explicado esse artigo para a gente, que agregou muito no nosso conhecimento. Valeu, Ana Cláudia, Carol, Analice, Natália, Ana Letícia, Matheus, André. Foi um prazer aqui bater esse papo com vocês.